Oiê, graça e paz. Hoje nós vamos aqui falar um pouquinho sobre a vida de Zaqueu. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 19 e nós vamos ler aqui alguns versículos. Eu já estou aqui com a minha Bíblia aberta e eu quero começar então aqui a leitura para nós então comentarmos um pouquinho a respeito deste homem chamado Zaqueu. Vamos à leitura? E disse assim: E Jesus entrou e passou por Jericó. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe entre os publicanos, e ele era rico. E ele procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. E ele, correndo adiante, subiu em uma árvore de sicômoro para vê-lo, porque ele estava por passar naquele caminho. E Jesus, ao chegar naquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu devo pousar em tua casa. E aí o texto continua. Bem, é muito interessante essa história. Aqui no verso 2 diz que Zaqueu era um homem rico. Agora imagina a cena. Jesus estava passando por aquele caminho. Zaqueu, ele era um homem, um cobrador de impostos. Ele havia ficado rico, havia ganhado muito dinheiro nas custas das pessoas, porque ele cobrava impostos para o poder romano, para o governo romano, mas ele cobrava além daquilo que o governo exigia, para que então ele pudesse se beneficiar daquele dinheiro. Em outras palavras, ele roubava as pessoas. Agora o que acontece? As pessoas o odiavam por esse motivo. As pessoas, inclusive, o chamavam de pecador. E Zaqueu, então, ele enriquece com esse dinheiro ilegal, com esse dinheiro de uma forma ali, tomando, de certa forma, das pessoas, roubando das pessoas. E Zaqueu, em um dado momento da sua vida, ele ouve falar de Jesus e ele resolve mudar a sua vida. Zaqueu agora começa a olhar as coisas espirituais. Zaqueu agora começa a deixar os interesses materiais. E Zaqueu então ouve falar que Jesus estaria passando no caminho para Jericó. Interessante que Zaqueu morava na cidade de Jericó e Jesus estava passando, ia passar por aquele caminho daquela cidade em direção a Jerusalém. E Zaqueu então, quando fica sabendo, ele vai para poder ver Jesus, porque ele queria ver aquele de quem ele havia conhecido, de quem ele ouviu falar. E quando ele chega lá, como de costume, tinha muita gente em volta de Jesus e ele não conseguia ver Jesus. Ele tentava, com licença, eu preciso ver Jesus, mas todo mundo queria ver Jesus. E ele era, a Bíblia diz que ele tinha estatura um pouco mais baixa e ele não conseguia ver. Então agora imagina só a cena. Aquele homem, um homem rico, um homem chamado de pecador, um homem odiado pelas pessoas, ao mesmo tempo um homem rico, um homem poderoso com dinheiro, e agora ele sai correndo na frente da multidão. Ele vê Jesus está indo por esse caminho, então eu vou correndo na frente porque eu preciso me encontrar com Jesus. Que contraste a vida de Zaqueu com a vida do jovem rico que nós analisamos aqui, que nós comentamos aqui ontem. Você se lembra? Se você não viu, não se esqueça, entra, vou deixar o card aqui em cima e você pode entrar, você pode analisar e ver o vídeo que nós comentamos aqui ontem sobre o jovem rico. Então, Zaqueu, ao contrário do jovem rico, em vez de virar as costas para Jesus, em vez de seguir ali a sua ganância, os seus bens materiais, a sua riqueza, ele não. Ele faz o contrário, ele vai correndo adiante da multidão porque ele precisava ter um encontro especial com Jesus. Então, ele tem uma ideia brilhante, ele vê uma árvore no meio daquele caminho por onde Jesus ia passar. Ele sobe na árvore porque ele tinha a estatura mais baixa, porque ele precisava ver a face do seu Salvador. Olha só como isso é interessante, como isso é muito importante. Você está buscando a face do seu Salvador? Ou você está buscando as coisas passageiras desse mundo? O que você tem mais buscado na sua vida? Você tem buscado na sua vida olhar a face de Jesus? Você tem colocado o desejo no seu coração de ter um encontro com Cristo hoje, neste momento? Ah, meus queridos, como Zaqueu queria encontrar com Jesus. E ele, então, ao fazer
todo aquele esforço, um homem rico correr na frente da multidão, subir em uma árvore para poder encontrar com seu Salvador, com aquele que havia transformado a sua vida, porque a sua vida já não era mais a mesma. E quando então Jesus vai passando por baixo daquela árvore, Jesus olha para cima e diz assim: eu sei quem é você. Você é Zaqueu. Desce, Zaqueu, porque hoje eu vou ceiar contigo, hoje eu vou comer na sua casa. Que privilégio, meus queridos, que privilégio, que encontro maravilhoso. Zaqueu já não importava que as pessoas o chamavam de pecador, já não importava que as pessoas o chamavam de ladrão, já não importava com o dinheiro que ele tinha, com as posses que ele havia conseguido, ele já não se importava com mais nada dessas coisas. O que ele se importava era estar com Jesus. Ele queria apenas ver Jesus. E agora ele teve o privilégio de Jesus ir comer na sua casa. Agora veja, esse privilégio, no verso 8, Zaqueu diz algo que ele demonstra sua conversão a Cristo. E ele fala assim: e Zaqueu, ficando em pé, disse ao Senhor: Senhor, eis que a metade dos meus bens eu dou aos pobres, e se alguma coisa eu tenho tomado de algum homem por falsa acusação, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Ou seja, Zaqueu, ele disse assim: olha, eu vou dar a metade de tudo que eu tenho para as pessoas. Só que interessante que, ao contrário do jovem rico, Jesus não diz para Zaqueu: não, Zaqueu, peraí, você tem que dar é tudo. Não. Sabe por quê? Porque havia uma diferença muito grande entre Zaqueu e o jovem rico. Embora os dois eram ricos, mas Zaqueu, ele não tinha o dinheiro como seu Deus. Essa era a diferença. A diferença é que Zaqueu, ele havia roubado das pessoas. E é por isso que ele disse: eu vou devolver aquilo que eu roubei, aquilo que eu fiz, causei mal a alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E a metade de tudo que eu tenho eu vou dar aos pobres, porque eu não preciso mais disso. Isso aqui não é o meu Deus é Jesus. Que contrastes! Porque o jovem rico, quando Jesus disse: dá tudo o que você tem aos pobres, o amor dele estava no dinheiro. O Deus do jovem rico estava no dinheiro. E o jovem rico tristemente virou as costas para Jesus. Muito triste a história do jovem rico, porque ele vira as costas para aquele que podia salvá-lo e dar a vida eterna a ele. Essa atitude do jovem rico deixou os discípulos que estavam ali vendo aquela cena, ouvindo aquela conversa, deixou eles espantados quando Jesus disse o seguinte, Marcos capítulo 10 e o verso 24. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo olho da agulha do que entrar um homem rico no reino de Deus. E eles ficaram extremamente admirados, dizendo entre si: quem então poderá ser salvo? Então Jesus, olhando para eles, disse: com homens isso é impossível, mas não com Deus, porque com Deus todas as coisas são possíveis. Agora os discípulos puderam entender que com Deus é possível, mesmo o rico, que é apegado nas posses, que é apegado no dinheiro, que faz do dinheiro o seu Deus, que é ganancioso, mesmo ele pode receber o reino de Deus se ele simplesmente se encontrar com Jesus e deixar Jesus habitar no seu coração. Porque para o homem é impossível o homem deixar as coisas que ele gosta. É impossível deixar os deuses acariciados. Mas para Deus tudo é possível. Para Deus nada impossível é. Deus que pode transformar a vida de qualquer pessoa. Deus queria transformar a vida do jovem rico. Deus transformou a vida de Zaqueu. E Deus queria transformar a vida do jovem rico também. E eu te digo mais, Deus quer transformar a sua vida hoje. Deus quer fazer um milagre na sua vida. Deus quer entrar no seu coração. A Bíblia diz que Jesus está à porta e bate. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir
eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Meus amigos, Jesus não é como o inimigo, Jesus não é como Satanás, porque Satanás ele não pede para entrar no seu coração. Satanás ele invade o seu coração, ele arromba o seu coração. Satanás ele toma conta sem pedir a sua autorização, mas Jesus não. Jesus é educado e Jesus está incansavelmente batendo a porta do seu coração. Será que você vai deixar Jesus entrar no seu coração hoje? Ou você vai fazer como o jovem rico, virar as costas para Jesus? Por que não ser como Zaqueu? Buscar a face de Jesus, buscar encontrar com Jesus, buscar fazer os seus esforços próprios para poder encontrar com Jesus e deixar que Jesus entre na sua casa para cear contigo. Que você possa meditar nessas palavras e que você pare e pense um pouquinho a respeito da sua vida e veja o que é que está colocando na sua vida em primeiro lugar, para que então você possa tirar isso da sua vida, deixar os deuses da vida e colocar Jesus em primeiro lugar. Jesus hoje quer entrar na sua casa. Jesus hoje quer te dar a salvação. Basta apenas você aceitar. Que Deus te abençoe e que Jesus, que o poder do Espírito Santo te alcance e que transforme os corações de pedra em corações de carne e que a palavra do Senhor possa entrar e possa fazer uma transformação na sua vida, no seu lar, na sua família. Amém? Fique com Deus.